Bom, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o momento é muito especial. É bom estar com gente com este perfil empreendedor. Parabéns pelo trabalho. Eu não conhecia, confesso a vocês que não conhecia o trabalho que vocês vinham fazendo. A abrangência é importante ver. É um trabalho de transmissão de conhecimento, é um trabalho de estímulo ao empreendedorismo. É um tema que me fascina. Eu faço parte de uma organização que o Lito já conhece, que é a Endeavor, ajudo lá um pouco o Beto naquele processo, mas acabo aprendendo mais com os empreendedores, os jovens empreendedores, do que transmitindo conhecimento. Então, fiquei impressionado aqui com o que eu vi aqui do vídeo institucional de vocês. E, humildemente, espero estar à altura aí dos convidados que vocês mostraram aí na tela, porque é gente muito de peso pesado que tem aqui. Então, parabéns. E eu começo aí dizendo para vocês o seguinte: acho que é bom falar com empreendedores nesse momento, porque nós estamos aí num momento do mundo, do planeta, que é um momento de transformação. E é bom poder falar, porque eu estou aqui para provocar vocês, no fundo, para dizer o seguinte: olha, não adianta fazer mais do mesmo, né? Mais do mesmo está levando a gente a uma inequação socioambiental que está presente, uma inequação até financeira, que era tida e a vida como robusta, mas, na verdade, como o Delfim Neto fala, na verdade, ninguém sabe o que estão por trás daquelas contas de gestão de risco que fizeram lá no passado, e nós estamos diante de um momento de transformação. Tem uma decisão que é política, eu diria, mas que é de consciência coletiva. Como é que a gente muda essa história daqui para frente? Se nós continuarmos com governos, organizações públicas, privadas, fazendo a mesma coisa que a gente vinha fazendo, sem um conteúdo fortíssimo de inovação e de abordagem, eu acho que a gente vai bater de frente. E o problema não é salvar o planeta, como alguns dizem, é salvar a nossa espécie, porque o planeta vai continuar. Ele vai continuar rodando aí nesse universo, talvez gerando uma nova espécie de pessoas com um pouco mais de prudência, um pouco mais de consciência. Então, depende muito de uma nova juventude, de uma nova consciência, uma abordagem que queira realmente ser transformadora. Acho que nós estamos diante de uma esquina de decisão importante, e acho que é bom, nesse tipo de grupo, a gente poder compartilhar esse sentimento. Eu, particularmente, pela minha história, sempre apostei no futuro como um aliado, né? Mas eu acho que isso não exime a todos nós de tomarmos decisões, né? Para que esse futuro seja um aliado. Eu vou tentar dividir aqui a minha apresentação, e não me preparei para uma coisa muito formal, era uma coisa mais ou menos da história da Natura, que fala um pouco do empreendedor, ou dos empreendedores que montaram essa história. Alguns pontos que nós acreditamos que foram pilares dessa história, né? E um pouco uma discussão, quase que eu diria conceitual, qual é o nosso modelo de negócios, para que a gente puder compartilhar. Se tiver muito longo, se vocês quiserem interromper, etc. e tal, fiquem totalmente à vontade, né? Como é que a gente aperta aqui o botão? Obrigado. O vermelho é o... Tá bom. Deixa eu já botar completo esse slide para vocês, que é o seguinte. Não está muito nítido, mas a Natura começou em 1969 com o Luiz Seabra e o Jean, e a gente diz que era um Fusca e duas paixões. O capital inicial era um capital de um carro usado, né? E com esse capital inicial eles alugaram um laboratóriozinho, uma sala desse prédio aí lá na Vila Mariana, onde de manhã eles faziam os produtos e de tarde eles tinham uma lojinha na rua Oscar Freire. A Natura começou com uma loja na Oscar Freire, uma borracharia reformada, que eles atendiam as pessoas. E as paixões que surgiram desse empreendimento, eles não eram especialistas, nem químicos, nem pessoas da área. Na verdade, o pai do Jean
era um visagista, um cosmetólogo, mas os dois não conheciam o assunto profundamente, então começaram a empresa muito no desejo de empreender, sem saber exatamente qual era o caminho, a meta, né? Eu comemoro sempre, falo para o Luiz, que bom que ele não sabia fazer o business plan, porque se ele fizesse, provavelmente ele não teria feito a empresa, porque era uma inequação financeira. Era de manhã correr para fazer produto, de tarde fazer consulta na loja, entregar, e acho que à noite descontar duplicata para tentar pagar algumas contas, etc. e tal. Então, era mais ou menos um período difícil, desafiador, mas onde as duas paixões que se desenvolveram fortemente, a primeira foi a paixão pelos próprios cosméticos. E já num conceito, eu diria, diferente da época, como o cosmético como um instrumento de autoconhecimento, de percepção pessoal. Um cosmético para um momento de perceber o corpo que a gente habita, né? Então, que é uma coisa que na nossa sociedade a gente parece que está desligado de um corpo e que de repente a gente lembra dele. Então, na verdade, a Natura pratica essa cosmetologia do bem-estar, da relação com você mesmo, desde desse fundamento que nasce aí na loja. Na loja e nesses primeiros dias. E a segunda paixão pelas relações humanas, né? E foi ali dando consulta, conhecendo o caso. Na verdade, era um pouco, o Luiz foi o consultor, mas um pouco terapeuta de muitas pessoas. E é impressionante como até hoje a gente encontra pessoas que já nem têm contato tanto com a gente, mas que se referem àquele momento, como foi importante o aconselhamento dele pessoal. Se não incomodar, eu prefiro a luz acesa, gente. Como foi importante o aconselhamento pessoal na vida daquelas pessoas. Então, as relações pessoais e os cosméticos como forma de aperfeiçoamento, foi assim que nasceu a Natura. E aí vamos à luta, né? Quer dizer, vamos à luta, vamos descontar duplicata, vamos fazer o que dá para fazer. Eles se associaram em 1974, já percebendo que eles não conseguiriam. Eu falo eles, Jean e Luiz, que fundaram a empresa. Eles se associaram a uma pessoa que tinha uma experiência de venda direta, que era a Yara, porque eles não tinham grana naquele momento para fazer propaganda e para colocar os produtos em prateleiras de supermercados, etc. e tal, que normalmente tem esse tipo de exigência. E também porque a venda direta era o único jeito de repetir um pouco aquele tipo de consultoria que o Luiz fazia na loja para os seus clientes, numa dimensão pequena, mas eles pretendiam ampliar aquilo através da venda direta. E nesse momento nasce a Natura com a carinha que ela tem hoje, vamos dizer, com a missão que ela tem hoje. Produzir cosméticos, produtos, etc. e tal, e entregar através da venda pessoal. E aí eu acho que foi uma felicidade enorme, eu acho que foi uma ousadia enorme nascer já com o nome de Natura em 1969, porque se hoje a gente está falando de desafios de sustentabilidade, ambiente, etc., naquela época não se falava nada a respeito disso. E a proposta de valor, o selling line, né, que a gente fala da marca, naquele momento era, eu não sei se eu vou repetir exatamente, mas Natura cosméticos baseados em ingredientes naturais, através e venda personalizada, alguma coisa assim. Então já nascia Natura, que era uma inovação, uma marca feliz, já com que o nome em si já explica um pouco a história que vem depois, né? Bom, ao final de 10 anos, e essa é uma mensagem que eu gosto de enfatizar, foi em 69, no final dos anos 70, a gente não tem os números precisos, mas a gente imagina